Boa noite, igreja. A paz e a maravilhosa graça de Deus estejam com todos aqui essa noite. Também cumprimento aos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal da nossa igreja. E a pergunta que eu tenho para cada um de vocês hoje: quem anda passando por provações aqui? Quem anda passando por lutas? E passar por lutas é algo que está na vida de todo cristão. Se algum momento, quando você veio ao Evangelho, conheceu a palavra de Deus, alguém disse que a vida com Cristo seria só vitória e só flores, essa pessoa, ela te enganou. Porque é uma realidade na vida de todo cristão, que vamos passar em algum momento por lutas, em algum momento por provações. Está nas palavras do próprio Senhor Jesus. O livro de Tiago fala a mesma coisa. Bem-aventurado todo aquele que passa por diversas provações. Mas ele também dá uma garantia, que depois de provado, tu receberás a coroa da justiça daqueles que amam a Deus. E eu gostaria de trazer aqui, para nós, essa noite, um personagem bíblico que passou por uma grande provação, que passou por um cenário de luta, um cenário onde ele viu a guerra se estabelecendo diante dele, e que a gente possa aprender um pouquinho com a história desse personagem. Romanos 15,4 diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios 10,11 vai dizer que essas coisas aconteciam à nação de Israel, é para entendimento nosso quando chegar os fins dos tempos. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a palavra, toda ela, é apta para o ensino, para educar e também para corrigir. Então eu gostaria que a gente pudesse abrir o livro de 2 Crônicas, capítulo 32, para que a gente possa entender um pouquinho do que passou esse personagem bíblico. 2 Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas, capítulo 32. Quem não achou, diga misericórdia. Quem já achou, diga glória a Deus. O texto é um pouquinho longo, mas é necessário que a gente dê ele todo para o compreendimento nosso. Depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias, o rei de Judá, viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as fontes das águas que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim ele se reuniu com muito povo, que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pela terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora, e reparou Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Versículo 6, e ele colocou capitães de guerra sobre o povo, e os reuniu a ele na rua, no portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem desfaleceis por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há um mais conosco do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar nossas batalhas. E o povo descansou sob as palavras de Ezequias, rei de Judá.
Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou seu cerco contra Laques e todo o seu poder consigo. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: olha só o que ele mandou os seus capitães da guarda dizerem. Assim disse Senaqueribe, o rei da Síria: em que confiais vós, para que permaneceis no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequiel mesmo que removeu os seus lugares altos e seus altares? E ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: vós adoreis diante de um altar, e queimarei incenso sobre ele? Não sabeis vós que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras, de alguma forma, capazes de livrar as suas terras da minha mão? E quem dentre todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, e que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane a vocês, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais. Quanto menos o seu Deus livrará a ti das minhas mãos. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas que repreenderam o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com alta voz, nas línguas dos judeus, para o povo de Israel, que estava sobre o muro, para amedrontá-lo e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o Deus de Jerusalém, contra os deuses dos povos da terra, as quais eram as obras das mãos de homens. O rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por esta causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, ao qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Síria. Então ele retornou com a vergonha na face à sua própria terra, e quando ele entrou na casa de seu Deus, aqueles que saíram das próprias entranhas, ou seja, seus próprios filhos, os mataram ali à espada. Grandes batalhas serão travadas por nós cristãos fiéis. Aqui temos um relato de um rei que andou no caminho de lealdade com Deus. Se olharmos um pouco a história de Ezequias, ele fez mais para Deus do que Acaz, o seu pai. Ele destruiu os postes ídolos, restaurou o culto no templo, inclusive ele destruiu a chamada serpente de bronze. Se você não está recordando, puxando da memória, a serpente de bronze, ela foi levantada por Moisés no deserto. Quando o povo pecou contra Deus de uma maneira tão absurda que Deus virou e falou: vou mandar serpentes abrasadoras para o arraial desse povo. E à medida que essas serpentes iam picando o povo, as pessoas iam morrendo. Ao ponto do próprio povo pedir perdão a Moisés, pedir para que Deus clamasse, pedir para Moisés que clamasse a favor do povo com Deus, para que se libertasse o arraial daquelas serpentes.
Deus virou e falou: não vou tirar a serpente, não vou tirar essa serpente do arraial. Ao contrário, Moisés, levante uma serpente de bronze, que toda vez que o povo olhar para a serpente depois de ser picado, ele vai ficar liberto, ele sarará. Essa tipologia bíblica ela é aplicada por Jesus lá em João 3,14, aonde ele vira e fala: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem, eu mesmo, seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê, que em mim crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele foi capaz de destruir todos os ídolos. E por que que ele destruiu a serpente de bronze? Porque ela perdeu totalmente sua função. Na época de Ezequias, a serpente de bronze era tratada como um deus. Ela não era tratada mais como um propósito divino. E ele, depois desses grandes atos de fidelidade, se levantou Senaqueribe. E aqui temos o Senaqueribe como uma figura de Satanás, o nosso inimigo das almas, contra nós mesmos. Lutas e provações vão ser levantadas todos os dias contra nós. Aqui não temos uma questão de falta de fidelidade a Deus, porque senão era tratada de outra forma. Por exemplo, o profeta Jonas, quando ele desobedece a Deus, Deus envia uma tempestade para tratar do caso de Jonas. Jonas depois ele se arrepende e volta para o caminho. Mas também não é uma tempestade natural também o que acontece com Ezequias, porque ela é tratada com fé. Não é uma provação natural. Como, por exemplo, quando Cristo anda sobre as águas no meio de uma tempestade, ele trata com Pedro de uma só forma: Pedro, tenha fé, foque em mim, não desvie o seu olhar. Mas aqui temos uma tempestade completamente diferente. Uma tempestade que se levanta a todo aquele que anda em lealdade com Cristo, que anda em lealdade a Deus. Como, por exemplo, quando Jesus coloca todos os seus discípulos no barco e manda eles atravessar para o outro lado, a terra dos Gadarenos. No meio do caminho se levanta uma grande tempestade, aonde Cristo ele vai e repreende aquela tempestade. Se fosse a tempestade enviada por Deus, ele estava exatamente em desobediência com o próprio Pai. Se fosse a tempestade normal, natural, ele trataria como fé. Mas no momento que Cristo desembarca lá na terra de Gadar, ele encontra com um gadareno que tinha uma legião de demônios. Depois que aquele gadareno, ele é liberto, ele é curado, ele se levanta e prega em uma Decápolis. Decápolis eram 10 cidades gregas. Ele espalha o evangelho de Cristo a 10 cidades gregas. Então, situações adversas vão acontecer, sim, a todo aquele que é fiel em Cristo. Isso não é exclusividade de um ou outro. Se você não está passando por alguma adversidade, pode esperar que ela vai vir. Uma hora dessa ninguém fala amém nem dá glória a Deus, né? Todo um rezinhozinho sem graça. Eu vou esperar por tempestade, provação, que nada. Mas aqui a gente tem acontecimentos que Ezequias fez diante daquela aprovação, diante daquela afronta de Senaqueribe, ao qual Deus deixou gravado para nós na Bíblia, para que podemos aprender um pouquinho na história de Ezequias. E a primeira coisa que Ezequias fez está aqui no versículo 3 e no versículo 4. Acompanhe comigo. Versículo 3 e versículo 4. Ele tomou o conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade. E eles os ajudaram. E assim ele se reuniu muito povo que interrompeu todas as fontes. E o ribeiro que corria por meio da terra,
dizendo: por que viriam o rei da Síria e achariam tantas águas? A primeira coisa, a primeira postura que Ezequias fez, e Deus deixa para nós, diante de uma adversidade, diante da afronta do nosso inimigo: tampe suas águas, tampe as fontes de alimento para o seu inimigo. Ezequias viu que aquela grande multidão, um grande exército, o livro de Crônicas, nós não temos todos os dados, mas o livro de Reis e o livro de Isaías vem falar que só de capitães, de homens valentes, tinham mais de 185 mil soldados. Então ele viu aquela grande multidão e disse: por que eu haveria de deixar tão grande provisão para que eles pudessem se fortalecer? Diante de uma afronta do inimigo em nossas vidas, precisamos tampar aquilo que vai alimentar o nosso inimigo, aquilo que alimenta ele, aquilo que dá poder a ele. Engraçado que no livro de Gênesis, quando Deus dá uma sentença, logo depois da queda de Adão, ele dá uma sentença, primeiro, para a cobra: o rastejarás pelo seu ventre todos os dias, e comerá pó todos os dias de sua vida. A sentença do homem é um pouquinho parecida. Ele vira para o homem e diz: do pó veio, do pó voltaste. Quando o homem é criado, ele é colocado no jardim do Éden, aonde ele tinha contato diretamente com Deus. Mas quando Adão cai, carregando toda a humanidade consigo, ele é proibido de estar no jardim. Ele não é digno mais de estar no jardim. Então ele é mandado para um outro lugar. Então Deus vira para ele e diz: do pó veio e do pó voltaste. Deus estava sinalizando que agora o homem será a sua própria carnalidade, a sua própria humanidade. E a sentença contra a cobra era a mesma sentença do homem: tu comerás pó todos os dias da sua vida. Deus estava sinalizando ali que todos os dias o inimigo de nossas almas se alimentará da nossa carnalidade, ou que o apóstolo Paulo chama de as obras da carne. Quanto a mim, quanto a vocês, o que tem sido em nossas vidas que essas obras da carne, que tem alimentado mais o nosso inimigo do que enfraquecê-lo? Você está alimentando mais o espírito, você está dando mais fruto do espírito, ou alimentando mais com as obras da carne? E Ezequias fez exatamente isso. Ele cortou toda a fonte de alimento contra o inimigo. E precisamos fazer isso. Diante de uma afronta de Satanás, do reino das trevas, contra nossas vidas, é necessário que nós cortemos qualquer fonte de alimento para ele. É nesse lugar onde eu perco a cabeça, é nesse lugar onde eu perco a razão. Então eu vou cortar. E eu não vou alimentar o meu inimigo com essa obra da carne, com essa minha carnalidade, com essa minha humanidade. O segundo ponto que Ezequias tem para nos mostrar aqui essa noite está no versículo 5. E ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado. Ergueu torres, o outro muro por fora, reparou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudo em abundâncias. Aqui o versículo 5, ele fala de um muro. Ezequias fortaleceu o muro que estava quebrado, e não só fortaleceu o muro, mas ele edificou mais um. Necessário que nós entendamos que nós estamos diante da proteção de Deus o tempo todo. A palavra de Deus nos ensina que há um muro de proteção em volta de nós. Vale lembrar na história de Jó, aonde Deus está se gabando, ele está falando
chega Satanás, depois de percorrer toda a terra, e Deus então vira para Satanás e diz: viste meu servo Jó? Não há outro irrepreensível quanto ele. O que Satanás retruca? Também. Tu cercaste ele como a sébia. Sébia ali significa muro. Tu cercaste ele com um muro, e ali dentro você só está dando provisão a ele. Deixa eu tocar para poder ver se essa adoração acaba. Deus então estabelece momentos onde Satanás pode toque no que ele tem, mas não toque nele. A segunda, Satanás pede permissão, Deus vira para ele: pode tocar nele, mas não o mate. A verdade é que do lado de fora nós temos um muro inviolável. Presta atenção, Pedrão, Pedrão. Talvez na sua versão seja Simão, Simão. Satanás está pedindo a sua alma para poder ser peneirada como se peneira um peixe. Se Satanás tivesse poder suficiente para peneirar a alma de Pedro, não pediria permissão a Pedro. Mas em contrapartida, Jesus chega para Pedro e diz: eu orei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus está falando para Pedro: a permissão foi concedida, mas eu estou, sua fé não se perca no final, porque depois, Pedro, de você se fortalecer, você vai virar um fortalecedor de outros. Então nós temos que entender que do lado de fora há um muro que Satanás não pode tocar, não pode ultrapassar. Mas o que eu tenho aprendido é que do lado de dentro, esse muro muitas vezes se torna um pouquinho frágil. Quando Moisés está com o povo no deserto, andando pelo povo, com o povo no deserto, ele acampa, e ali perto tinha um rei, Balaque, e o Balaque fica muito nervoso quando ele sobe e vê toda a extensão do acampamento dos israelitas. Então ele chama uma figura chamada Balaão e oferece a Balaão o seguinte: te darei todo o tesouro possível se você fazer com que esse povo pereça no deserto. Balaão então sobe por 4 vezes em montes diferentes, e todas as vezes que ele começa a amaldiçoar o povo de Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Balaão então, quando desce do monte, Balaque fica louco com aquilo: eu estou te pagando para você poder amaldiçoar o povo, você vai lá e abençoa. Balaão entende algo que muitas vezes crentes passam a vida inteira sem entender: contra o povo de Deus não há maldição alguma. Quem está abençoando esse povo é o ser mais poderoso que existe no universo. Foi quem criou tudo. Então Balaque vira para ele e fala: então, já que você não cumpriu o combinado, você vai ficar sem o tesouro. Então, Balaão, ele entra naquilo que Jesus fala, que Balaão
ganhou o prêmio da injustiça. Balaão vira para Balaque e diz: há uma maneira de você fazer com que esse Deus que está abençoando o povo retire a bênção, e isso se transforma em maldição. Balaque então ouve os conselhos de Balaão e manda prostitutas cultuais para o arraial do povo. E aquelas prostitutas, elas começam a fazer com que aquela gente, aqueles israelitas, eles passam a entrar de uma tal maneira numa prostituição espiritual, que o próprio Deus se torna inimigo. Então a gente entende que do lado de dentro, a parte do muro é muito frágil, aonde quando quebramos princípios da palavra de Deus, nós passamos a dar a legalidade que Satanás tem para poder entrar em nossas vidas e bagunçar as coisas. O livro de Eclesiastes vai dizer que quem romper um muro, uma cobra vai entrar e ali vai picar. Esse muro não era tão alto. Salomão está dizendo ali de uma obra espiritual. Se você romper um muro por dentro, aquela cobra, que lá no Éden era simplesmente uma serpente, e lá em Apocalipse ela se torna um grande dragão, essa cobra, que é a antiga serpente, que é Satanás, ela vai entrar e vai atrapalhar suas coisas. Então nós precisamos entender, fortificar todos os dias o nosso muro por dentro. Porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, brunindo como um leão, procurando aquele que ele possa dragar. Ele não pode dragar qualquer um. Ele não pode invadir o muro, meter o pé e partir para cima. Mas nós, por dentro, nós conseguimos sim, quando quebramos princípios da palavra de Deus, enfraquecer esse muro. E ele está esperando a oportunidade, e ele vai entrar e vai bagunçar a sua vida, e ele vai bagunçar a minha vida. O segundo ponto, o terceiro ponto que Ezequias deixa aqui para nós, é algo muito usado, conectado com a oração. Versículo 3: e ergueu até as suas torres. A torre que fala aqui é uma torre de vigilância, tá? Antigos reinos, eles colocavam torres de vigilância, principalmente em altos dos morros, em alto dos montes, aonde eles pudessem ver os atalaias, os vigilantes, eles pudessem ver a movimentação de um exército inimigo, e eles pudessem comunicar com a base do reino. Às vezes por som, muitas vezes até por sinais luminosos, como tochas de fogo. Aqui Ezequias, ele vai e estabelece torres, ele levanta as torres, e ele mostra para nós que todos os dias devemos levantar nossa torre de vigilância. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir o livro de Isaías, para que a gente pudesse ver uma passagem bíblica, onde Deus fala exatamente sobre vigilância. Isaías 62, versículo 6. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão, dia e noite, vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém, a face dela, o louvor da terra. Aqui Deus está colocando um princípio muito importante de nossas vidas, aonde nós precisamos ser vigilantes. Não é para vigiar a vida do outro, não, é vigiar a nossa própria vida. Que muitas vezes temos aquele costume, apontamos muito mais aquilo que está acontecendo na vida do outro do que a nossa própria vida. Jesus, ele ainda estabelece uma conexão ainda com a oração. Orai e vigiai, para que nem entre em tentação.
Quando Jesus estabelece a oração modelo, instituído por nós, usada por nós como oração do Pai Nosso, ele diz: livra-nos do mal. A palavra mal ali é mal com L, atribuída a maligno. Não é mal com U, que é o resultado de uma ação. É a essência do mal. Você tem que ser vigilante para que você nem entre em tentação. Para que quando vir a afronta em sua vida, você, ao longe, você já está antevendo os passos do seu inimigo, para que você não seja pego desprevenido. Quantas vezes nós deixamos para poder orar, quando a água começa a subir no joelho? Nós muitas vezes não somos vigilantes. Nós muitas vezes não vigiamos nossa língua. Ou aquilo, como eu disse, o apóstolo Paulo não escreve, as obras da carne. Sejamos vigilantes. Deus está colocando em sua palavra, através da história de Ezequias, para que todos os dias nós possamos levantar nossa torre de vigilância. Não tem como a gente deitar no chão, fingir de morto e achar que a guerra não vai nos pegar. Todos os dias é uma afronta, todos os dias é um gigante que vai se levantar diante do seu arraial e falar contra você. Assim como aqueles que se levantaram contra o rei Ezequias. Ele estava diante de uma grande afronta. E é assim que Satanás trabalha. Não é Ezequias que derrubou os seus altos e postes. Agora, quem é que vai proteger vocês? E não é assim que acontece muitas vezes. Quando há afronta diante de nossas vidas, muitas vezes é enviado alguns encarregados. Mas você não é crente? Por que você está passando por essa dificuldade? Então precisamos, todos os dias, levantar nossas torres de vigilância, para que nem entremos em tentação. Aonde vinha a batalha, nós possamos nos antever aos caminhos do inimigo. O outro ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar nessa história de Ezequias e sua afronta diante de Senaqueribe, está no próximo tópico, está aqui também no versículo 5, logo no finalzinho. E fez armas e escudo em abundância. Gente, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre essa questão das armas. Ezequias viu que em algum momento ele precisava entrar em conflito com Senaqueribe. Além de ele tomar todos os processos necessários para que ele pudesse levantar suas defesas, ele começou a prover o povo com armamento. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre armas. Eu gostaria que a gente pudesse abrir Efésios 6, no versículo 10. Efésios 6:10, eu gostaria que a gente pudesse observar o que o apóstolo Paulo aqui fala sobre guerra e guerrear contra o nosso inimigo, e como que é essa história de Ezequias. Olha aí comigo. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em outras versões, Satanás. Ezequias começou tampando fontes, edificando muro, e estabeleceu a vigilância. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades,
contra governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Olha só, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, é toda ela, não é parte dela, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, estáis firmes, estando cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Por enquanto aqui. O apóstolo Paulo, interessante em suas cartas, é que ele pega a realidade daquilo que ele estava vivendo, da sua sociedade, e transfere para as suas cartas, para ensinar aqueles homens que estavam recebendo a palavra de Deus. Aqui ele faz a mesma coisa, estabelecendo a questão da batalha. Ele pega como exemplo o Império Romano, o exército do Império Romano, e faz uma comparação. Ele fala sobre governantes e principados, aqueles que estão governando diretamente, que estão liderando todo o exército. Ele fala sobre hostes espirituais. As hostes eram as legiões do Império Romano. E ele começa a estabelecer esse paralelo. E quando ele vai falar da armadura, ele usa o exemplo do próprio Império Romano. Olha aqui comigo, versículo 14. Estais firmes e cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado romano, ele tinha sua roupa característica, mas por cima da sua roupa característica, ele colocava uma espécie de caramuça, muitas vezes feita de couro ou então de madeira. E essa caramuça, essa couraça, ela evitava que os soldados levassem golpes que poderiam ser fatais. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso: cingir vocês com a couraça da justiça. Não é, gente, que, meus irmãos, que nós, por sermos crentes firmes de Jesus, nós temos uma justiça acima de todas as... Eu tenho uma justiça acima dos outros, não é isso. É a justiça de Deus. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e Deus estabelece sua justiça em Cristo a nós. Nós estávamos no império das trevas. No momento em que Cristo vai pelaquela cruz e morre no nosso lugar, Ele estabelece a justiça de Deus ali, para nós, aonde o véu foi rasgado. Então o apóstolo Paulo fala, no momento em que você cingir da couraça, você cingir da couraça da justiça, das suas vestes, assim como o próprio Isaías diz, tão branco como a lã, ou seja, a santificação que vem de dentro para fora, mais alvo como a neve, uma salvação que vem de cima para baixo, dada por Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai e faz essa conexão. Vai colocar a couraça? Coloca a couraça da justiça na hora da batalha, na hora da sua batalha espiritual. Quando você se fosse cingir da verdade, não, mas eu ando com a verdade, eu sou totalmente verdade. Não, meu amigo, a verdade aqui, no original grego, não é a questão de verdade e mentira, é um contraponto em relação à realidade. Quando Cristo fala que eu sou a verdade, Ele está falando sobre uma realidade de vida, aonde você pega isso aqui, a sua Bíblia, e aplica na sua vida, na vida do outro, aonde você é uma realidade na vida do outro. Então o apóstolo Paulo fala, coloque o cinto da verdade, uma realidade de vida. Quando você for colocar o seu capacete da salvação, e isso é muito importante, o apóstolo Paulo, ele vai falar, gente, assim como Satanás entrou na mente de Eva, é necessário que vocês dominem o seu pensamento.
Quantas vezes o ataque do maligno vai exatamente no seu pensamento? Quantas vezes eu vi pessoas que foram completamente restabelecidos pelo Espírito Santo, começaram a nova vida, mas sempre tem aquela pessoa para virar e falar: eu lembro de você, você foi isso e isso no passado, mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o perdão de Deus é mais profundo do que um oceano. Se Ele te deu vestes novas, se Ele te lavou com o sangue precioso de Jesus, significa que você vai usar o capacete da salvação contra os ataques do inimigo. Fala também sobre o evangelho da paz. Evangelho é boa nova. Aonde você vai andar nas boas novas de Cristo. Aonde você vai falar do evangelho de Cristo, dar boas novas para as pessoas. Aonde você vai aplicar a sua palavra, a palavra de Deus. E depois ele fala sobre o escudo. E o escudo, ele era muitíssimo importante também para o Império Romano, para um soldado romano, não só de maneira individual, mas também de uma maneira coletiva. Eles conseguiriam se defender, porque até agora foi só fragmentos de defesa da armadura. Eles conseguiam se defender de uma forma muito bem sucedida individualmente. Mas de uma forma coletiva, eles também conseguiam se defender ao ponto de evitar muitos ataques do inimigo. E aqui Paulo estabelece uma conexão. O escudo da fé vai ser aquele escudo aonde você vai se proteger daqueles dardos inflamados. Aquelas flechas muitas vezes que vêm envenenadas. Não é só um ataque direto. É os arqueiros de longe mandando suas flechas para minar exclusivamente sua fé. Quer ver um exemplo muito bom na Bíblia? Quando Jesus estava com seus discípulos, uma família em Betânia, ela estava com uma dor no coração muito forte. Aonde seu irmão Lázaro estava doente. E aquelas irmãs viram a dor, o processo de doença do seu irmão e pede para poder chamar Jesus. Jesus, vem ter com o nosso irmão que ele vai morrer. Jesus vira e fala: não, essa doença ainda não é para a morte. Eu vou estabelecer algo aí, não vou descer ainda. Mas eu acredito, bato o pé no chão, que assim como é com cada um de nós, lá no meio daquela família, tinha sempre aqueles amigos, chamados amigos da onça. Mas você não é amigo de Jesus? Por que ele não veio salvar seu irmão? Onde está Jesus? Aonde está o teu Deus? E quantas vezes recebemos flechas inflamadas, aquela flecha envenenada, que ainda depois da conversa, aquilo vai nutrindo o nosso coração, para poder minar nossa fé. E outro fragmento da armadura, esse sim é de ataque, é a espada do Espírito. Gente, a espada do Espírito, ela não é só simplesmente uma arma de ataque. A palavra de Deus, no Novo Testamento, ela é atribuída como se fosse uma espada. O próprio Jesus, em Apocalipse, na visão que o apóstolo João tem, ele diz que Jesus ele apareceria e da sua boca sairia uma espada afiada. O apóstolo Paulo, direcionando a Timóteo, vira para ele e diz: Timóteo, permaneça firme na palavra e maneje bem conforme foi dado. Manejar é com a mão. Mas isso significa que manejar a palavra de Deus não é saber carregar a Bíblia debaixo do braço, não. Não é simplesmente saber procurar um versículo quando precisa. É você aplicar na sua vida e trazer
direcionamento na vida do outro através da palavra de Deus. Quando Deus está no deserto, depois de ter jejuado 40 dias, Satanás encontra com ele e Jesus usa a palavra. A todo momento nós vamos usar contra as investidas de Satanás a palavra de Deus. Usar ela com sabedoria. Não para poder apedrejar o irmão, mas para poder aplicar e edificar a vida dele e edificar a nossa vida também. O apóstolo Paulo faz isso. Ele diz: use a sua espada, use a espada do Espírito, usa a palavra de Deus com sabedoria, com destreza. E o Império Romano, o soldado romano, sabia muito bem manejar aquela espada, que não era nem muito grande, nem muito pequena. O outro ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar nessa história de Ezequias está no versículo de 6 a 8. E esse aqui é muito importante para nós como coletivos, para nós como cristãos. E ele colocou os capitães de guerra sobre o povo, e os reuniu, e ele na rua do portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: seja fortes e corajosos, não temais nem desfaleceis por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que há com ele. Com ele está o braço de carne, mas o conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para lutar nossas batalhas. E o povo descansou sob as palavras de Ezequias, rei de Judá. O interessante é que todas as afrontas do inimigo na nossa vida, ele vai trabalhar com intimidação, vai trabalhar com dúvidas. E é necessário que fortalecemos o nosso coração. E Ezequias aqui faz algo muito importante na vida daquele reino. E muitas vezes nós não entendemos. Crie amizades com gente mais crente que você. Quando acabar o culto, gente, não vai igual um louco indo embora, não. Tá certo que a gente está em um momento de pandemia, mas aquelas amizades que edificam o nosso coração, que falam ao nosso coração, vão ser aquelas amizades que no momento de luta, no momento que você vai estar no chão, são aquelas pessoas que o Espírito Santo vai movimentar para poder edificar a sua vida, para te levantar do chão. Quer um exemplo? Há uma história bíblica onde Jesus está em uma casa e 4 amigos carregam um paralítico para poder ter um encontro com Jesus. Aqueles 4 amigos, eles foram capazes de subir no telhado, abrir o telhado para aquele paralítico ter um encontro com Cristo. Quais são os nossos amigos mais crentes que nós, que são capazes de nos carregar no braço para poder termos um encontro com Cristo? Para poder sermos levantados no momento que estivermos no chão. Ezequias faz isso com aquele povo. Ele coloca capitães da guarda para poder falar ao coração do povo, para que o coração do povo seja revivificado, para que eles não caiam perante as afrontas do inimigo. Um tempo atrás, eu estava num momento muito depressivo, estava derrubado mesmo, e para poder adiantar, para poder adiantar meu momento de quebrantamento, momento no chão, eu estava com a crise no ciático, que meu Deus, a gente vai ficando velho, aparece dor que a gente nunca imaginava ia ter. Eu estava literalmente no chão, e um pastor Rony, da cidade de Valinhos, São Paulo, ele do nada ele manda uma mensagem no meio do dia. Eu tinha tirado um atestado para poder ver se eu tomava uns remédios para poder melhorar, e ele fala ao meu coração exatamente coisas que eu estava precisando naquele momento. O Espírito Santo de Deus moveu o coração daquele homem lá em São Paulo
para poder falar ao meu coração. Quais são aqueles amigos que nós temos guardado, que falam ao nosso coração quando estamos precisando, quando estamos no chão? Às vezes a gente conhece pessoas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, às vezes da Bahia, do Mato Grosso, da Paraíba, pessoas que em algum momento elas edificaram a minha vida, e eu pude edificar a vida delas em algumas situações. Verdadeiros anjos de Deus nessa grande caminhada que nós temos. Então, Ezequias, ele deixa um ensinamento muito grande. Reforce o seu coração. Faça amizade com pessoas mais crentes que você. Sério. Para que você também possa edificar na vida delas. Para que você possa ser moeda de edificação. Para que essas pessoas possam edificar a sua vida. No momento dos ataques mais difíceis do inimigo, com certeza, o Espírito Santo vai mover o coração dessas pessoas. E o último ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar, e já finalizando a minha mensagem, é algo de muitíssimo importante. Que Ezequias vai amarrar todas as suas ações. E ele fala sobre a oração. No finalzinho do texto, versículo 21. Versículo 20. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por esta causa e clamaram ao céu. Como está a sua vida de oração? Como está o seu momento devocional com Deus? Aqui nós não temos as informações necessárias nesse texto sobre como que Isaías, o profeta Isaías e o rei Ezequias se portaram diante de Deus em oração. Eles levaram a carta de afronta ao templo. Eles mostraram a carta de afronta, mostraram a Deus, o que eles estão afrontando não é o seu povo, é tu, Senhor. A coisa não é conosco, é contigo. O que tu farás em relação a isso? E Ezequias era um homem que se movia com a fidelidade muito grande a Deus. Ao ponto de quando ele recebe uma sentença de morte, ele não aceita aquilo, ele vira o seu rosto contra a parede e não aceita aquilo. Senhor, lembra de quando eu fui fiel a ti? Trate-me como eu te tratei. Fala a verdade. Se muitas vezes falássemos isso para Deus, me trata como eu te tratei, a gente muitas vezes estava perdido. E Ezequias, ele vai, estende a carta a Deus. O que o Senhor vai fazer em relação a isso? Como está a nossa vida de oração? Duálio Moody, ele tem uma frase atribuída a ele, aliás, que eu gosto muito de trazer para a minha vida. Eu nunca oro mais de 10 minutos, mas eu nunca passo mais de 5 minutos sem orar. É um relacionamento, é uma conversa, é algo direto com Deus, é o tempo todo, é contínuo. Jonathan Edwards diz a tradição que ele não tinha um local específico para poder orar. A sua biblioteca era usada pela sua esposa em oração, mas ele andava de cavalo. No momento que ele andava de cavalo, ele ia orando a Deus. Muitas vezes, eu gosto muito de pedalar, sair de bicicleta. Quantas e quantas vezes, no meu momento secreto com Deus, eu fiz várias orações, aonde eu entreguei meu coração, abri meu coração a Ele. Com criança em casa é mais difícil ter um quarto de oração, um local de oração, que é o tempo todo batendo na porta, pai, ô pai, ô pai. Então eu aprendi a orar o tempo todo, conversar mesmo, ao ponto da minha filha, muitas vezes, Ana Luísa, uma vez, eu estava lá conversando com Deus, fazendo minhas coisas, orando,
e escutando meus louvores, e a Ana Luísa olhou para mim: pai, o senhor está falando sozinho? Está falando sozinho, pai? Não, filha, eu estou orando. E na cabeça dela, por ela ter um local específico de oração, o tapetinho de oração dela, ela ficou naquela: pai, o senhor quer um tapetinho de oração também, para o senhor orar? Não, filha, a palavra de Deus, aí eu mostrei, Efésios 6:18, depois que o apóstolo Paulo aplica toda a armadura, ele laça ela, você vai usar elas orando o tempo todo. Você também tem em Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai e fala: orai sem cessar. Então eu expliquei a Ana Luísa, é o tempo todo. É uma questão de relacionamento, é uma questão de contato. Como que você vai querer morar no céu se aqui você não se relaciona com Deus na oração? E ela ficou com aquilo na cabeça. No final do culto, Fabiana chama Gisele, e muito encantada com o que a Ana Luísa disse na salinha, e fala: Gisele, a gente ficou às vezes surpreso com o que a Ana Luísa fez agora. Ela falou: por quê? Não, porque eu fui conversar com os alunos da salinha sobre oração, e eu perguntei se podia orar no banheiro, e algumas crianças falaram: não pode não, tem que ter reverência. Aí Ana Luísa, na mesma hora: pode sim, meu pai mostrou na Bíblia que pode sim, orar sem cessar o tempo todo. É uma questão de relacionamento, e a gente vai embutido aquilo no coração das crianças, vai colocando aquilo no coração das pessoas. Como está a nossa vida de oração? Ezequias, diante de Senaqueribe, ele tampou a fonte das águas, ele fortaleceu o seu muro, ele prestou vigilância, ele dispôs de armamento para o povo, fortaleceu o coração de todos, mas foi na oração que Deus deu vitória naquela noite. Um anjo só que Deus mandou naquela noite. Talvez você está com certas dificuldades, certas afrontas em sua vida. Senaqueribe naquele dia recebeu a visita de um anjo. 185.000 homens valentes, homens de guerra, amanheceram mortos naquele arraial da Síria. Aquele rei que passou boa parte do tempo afrontando o povo de Deus, afrontando o próprio Deus, ele saiu com o rosto coberto de vergonha. E quando chegou no seu palácio, ele foi morto à espada pelos seus próprios filhos. Deus deu vitória a Ezequias naquela noite, sim. Mas Ezequias deixa para nós, através da palavra de Deus: tampe suas fontes, aquilo que vai alimentar o inimigo. Fortaleça o seu muro. Se é algo que você precisa fortalecer, faça uma análise, um pente fino espiritual, e veja onde você precisa fortalecer o seu muro. Aonde você precisa prestar vigilância, levante uma torre todos os dias. Vista a armadura do Espírito, para você poder resistir ao dia mau. Faça amizades, fortaleça o seu coração com pessoas crentes, tá? Falar do português claro, pessoas crentes. Pessoas essas que vão edificar todos os dias o seu coração, e você vai edificar a vida delas. E ore sem cessar. Converse e tenha um diálogo direto, de compromisso, de relacionamento com Deus. É o que Deus nos mostra através da história de Ezequias. E é o que o Espírito Santo possa edificar a vida de cada um de nós aqui essa noite. Amém, irmãos?
Senhor meu Deus, essa palavra foi lançada, que ela encontre corações abertos, corações, uma terra boa, aonde ela possa crescer, Senhor, dar frutos, 30, 60 e 100 por um. Que o Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira capacitada e personalizada na vida de cada um. Que possamos, Senhor, resistir ao dia mau, e depois de resistir tudo, permanecermos inabaláveis. É o que o meu coração deseja aqui nessa noite, na minha vida e na vida de cada um de nós. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mistério de louvor.